Alô, som. Boa noite, pessoal. Vamos lá, então, vamos para o nosso estudo. Como de hábito, vamos fazer a nossa prece. Uma boa noite para o pessoal da internet que está acompanhando pelo canal. Vamos, então, para não perdermos o hábito, fazer a nossa oração. Em seguida, vamos para o tema desta noite. Convidamos a todos que, se possível, se quiserem, fechar os olhos. Não que isso seja uma obrigatoriedade, mas quando fechamos os olhos, nós não nos distraímos, focamos nos pensamentos, na nossa prece e vamos nos deixando envolver pelo clima, pela energia, pelo salão, pela vibração do centro. Mas também nós mesmos, internamente, vamos alterando a nossa vibração. Vamos procurando mudar o nosso padrão. Independente de onde a gente veio, com quais problemas estamos lidando, mas que agora, nesses minutos, a gente possa ficar bem, a gente possa sentir o bem, a gente possa vibrar o bem. Isso vai nos trazendo uma maior tranquilidade, porque a prece, ela tem essa condição de nos acalmar. Não é só um momento de falarmos com Deus, isso também. Mas podemos fazer a introspecção, olharmos para dentro de nós, tranquilizarmos-nos e nos recompormos energética e espiritualmente. Porque o estudo também tem uma característica de tratamento. Todas as vezes que nós visitamos este hospital-escola, além de aprender, também somos tratados. Que a espiritualidade amiga, em nome de Jesus, nos abençoe, nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Nós vamos trabalhar um tema hoje bastante interessante. A força do mal. Se fala tanto da força do bem, da força da luz, mas hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a força do mal. Antes de fazermos esta reflexão, vamos fazer uma outra. Algumas semanas atrás, nós fizemos 2 estudos em sequência com o título O Fim do Mundo. O Fim do Mundo, parte 1, O Fim do Mundo, parte 2. Inclusive, esses 2 vídeos já foram postados no canal. E na ocasião, entre os tópicos que abordamos, nós nos referimos ao quanto nós somos manipuláveis. O quanto é fácil para os espíritos inferiores nos manipularem. E essa semana que passou, a gente teve assim um exemplo muito explícito disso. A gente esteve acompanhando, e eu digo a gente esteve acompanhando porque as redes sociais, os Facebooks, falaram muito sobre esse assunto, sobre esse tema, que foi a luta do Popó contra o Bambam, né? E isso foi sendo divulgado ao longo de muitos meses, eles agredindo verbalmente um ao outro, em provocações, em vários programas, podcast, etc. e tal. Isso foi gerando uma expectativa, as pessoas ficaram esperando a luta, o que aconteceria, será que alguém que não é lutador de boxe conseguiria vencer um lutador de boxe aposentado, etc. e tal. E muitos ficaram aí até 3 horas da manhã para acompanhar a luta, que durou 36 segundos, no qual o Bambam foi nocauteado. Sabe o que é interessante? É que 2 horas depois, eles já postavam fotos sorrindo e abraçados, e depois a gente ficou sabendo que o Bambam, o que perdeu em 36 segundos,
faturou 5 milhões de reais para subir no ringue. E a gente tonto, né? E o outro muito mais, né? E aí a gente, tá vendo como é fácil nos manipular? A mídia, os interessados, aquele jogo de marketing, a gente vai entrando nessa frequência. E aí eu fiquei pensando assim, uma coisa tão boba, para não dizer algo estúpido, tem a capacidade de prender a nossa atenção. A nossa, eu estou aqui genericamente falando. Estou falando de nós aqui, genericamente. Tem a capacidade de prender a nossa atenção, a ponto da gente ficar até de madrugada, criando aquela expectativa, e os caras ganham lá milhões, porque o marketing todo rendeu aos patrocinadores, quem organizou tudo, mais de 25 milhões de reais. Esse foi o valor total, né? Para os dois depois, com certeza, irem tomar uma cerveja e ficar rindo na cara, né? Então, assim, agora pensem só. Se esses, vou usar esse termo, me perdoem, se esses manés conseguem nos manipular, vocês já imaginaram um obsessor inteligente manipulando a nossa mente? Não é? É para a gente pensar. Bom, embora a gente tenha sido informado já há muito tempo que o planeta Terra está no processo de transição, que Jesus é o governador espiritual do orbe terrestre, que a Terra caminha para uma condição de regeneração, que no final das contas o bem vai vencer, porque a luz é sempre mais poderosa do que as trevas, etc, etc, etc. A impressão que a gente tem é que tem acontecido ao contrário. A impressão que a gente tem é que o mal parece-nos que detém mais poder do que o bem. Porque nós ficamos olhando, e não precisa ser muito inteligente para isso, basta você ser uma pessoa bem informada. A gente fica olhando para os acontecimentos, para a corrupção, para as pessoas que não são honestas, para tudo aquilo que é contrário às leis de Deus, para tudo aquilo que se opõe ao Evangelho de Jesus, e nós temos a nítida impressão que as coisas dão mais certo para essas pessoas. A sensação que a gente tem, é que não vale a pena estar do lado do bem. Porque parece-nos que o mal está sempre ganhando. Parece-nos que essa justiça, que esta condição de regeneração, essa paz do planeta, cada vez fica mais distante e não mais próxima. E aí, no estudo de hoje, a gente vai tentar entender um pouco isso. E aí eu peguei uma frase, e a gente vai explicar, e depois uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, que aí então a gente vai desdobrar e ficar com essa segunda explicação, que é a pergunta e a resposta que estão no Livro dos Espíritos. Vamos tentar entender. No livro Ícaro Redimido, na página 49, e eu aqui já é um livro que eu recomendei várias vezes. Para quem não sabe, vou abrir um parêntese. A gente sempre gosta de divulgar tudo que é bom. O livro Ícaro Redimido é do espírito Adamastor. É um livro que conta a história de Santos Dumont depois da sua desencarnação. Nós lembramos, nós sabemos que Santos Dumont, o inventor do avião, acabou cometendo suicídio. E o que aconteceu com ele no mundo espiritual? Toda a sua trajetória antes dele viver a personalidade Santos Dumont e a história depois que ele viveu a personagem Santos Dumont. Inclusive, a própria invenção do avião, por ele, é questionada no livro. A gente, ao ler o livro, a gente vai percebendo que não foi bem assim. É um livro muito fininho, fácil de ler, 459 páginas, uma delícia, né? Maravilhoso. Você lê assim numa semana no máximo, né? Mas é um livro muito bom. Inclusive, vou aqui destacar isso. O livro é bom como um todo o seu conteúdo é bom. Mas nos últimos capítulos, o autor do livro, ele faz uma análise da depressão na visão espiritual. Porque Santos Dumont, antes de se matar, ele estava depressivo. Ele entrou num processo depressivo e depois cometeu o suicídio.
E o livro trata da causa espiritual da depressão, falando da arrogância, falando da rebeldia, que o espírito desenvolve e que posteriormente o leva à depressão. Então vale a pena, é muito, muito bom o livro. Bom, então na página 49, nós vamos encontrar a seguinte frase: o bem não pode ter o controle absoluto do reino das trevas por própria imposição das leis de Deus, que dá a cada um o produto de seus méritos. Eu vou repetir. O bem não pode ter o controle absoluto do reino das trevas por própria imposição das leis de Deus, que dá a cada um o produto dos seus méritos. Em outras palavras, ainda que Jesus tenha vindo, entre aspas, nos salvar, nós, enquanto humanidade, ainda não queremos ser salvos. Por isso que ele mesmo iria afirmar que o meu reino não é deste mundo. Porque nós vivemos num mundo onde ainda o mal, a quantidade de pessoas más é maior do que a quantidade de pessoas supostamente boas. Olha só a palavra que eu estou colocando. A quantidade de pessoas más é maior a quantidade de pessoas supostamente boas. Por que supostamente boas? Porque entre aquelas que se consideram boas, também ainda não são. Tem uma inclinação para o bem, mas não são de fato. E aí, então, se você passar uma peneira, sobra pouca gente. Exemplo. Deixando de lado, porque esse seria um motivo, a falta de vontade política. Por que ninguém consegue resolver o problema da Cracolândia em São Paulo? Por que não se consegue resolver? Em grande parte, porque as pessoas que estão ali querem ali permanecer. As pessoas, pela doença grave que tem, da dependência química, e é uma doença, sem dúvida alguma, desejam permanecer no vício, não querem ir para um albergue, não estão dispostas a um tratamento. Então, por mais que se faça um movimento e retire as pessoas dali, no intuito de cuidá-las, e aqui nós não estamos entrando no mérito se o governo dá conta ou não de fazer isso, tá? Vamos imaginar que sim, em pouco tempo, nós teríamos a mesma situação, porque as pessoas, elas têm uma tendência a voltar para o estado que sempre estiveram e não querem sair. É a mesma coisa que acontece com a humanidade em relação ao bem. Ainda que Jesus seja o governador espiritual da Terra, a Terra é constituída, em sua maioria, por espíritos problemáticos. Observe a nossa realidade. Quem somos nós? Nós somos espíritos, todos, recém saídos da maldade. Temos uma folha de serviço? Não. Temos méritos adquiridos? Não. Temos um passado glorioso? Muito menos. O que nós temos, então? Uma boa vontade de tentar fazer a coisa certa. Ponto, só. E é por isso que a gente ainda tropeça. Mesmo com a vontade e o desejo de fazer o bem, muitas vezes a gente cai na armadilha do mal, mesmo querendo fazer o bem. Deu para entender? O mal, ele tem uma cumplicidade muito grande. Não desejando adentrar em assuntos de partidos políticos, o que a gente vê acontecer? Em qualquer partido que esteja governando. A Márcia cometeu um ato inconstitucional. O que a Márcia fez vai contra o que está na Constituição. E a minha condição, o meu cargo, permite-me punir a Márcia. Mas a Márcia tem um processo meu em mãos, que ela resolve engavetar. E eu, evidentemente, já que ela fez isso, eu sou camarada com ela e não levo adiante o que ela faz.
Mas um outro amigo meu que ocupa um cargo semelhante pode fazer o que eu não quis fazer. Mas ele também tem um processo que um outro decidiu engavetar. Então, em favor do outro que engavetou, ele também não vai acusar a Márcia. E é isso que nós vemos hoje. É isso que nós vemos já há algum tempo. Essa história de harmonia entre os poderes nada mais é do que os conchavos, os acordos que existem entre os poderes para que tudo fique como está. É o mal agindo. É o mal e os seus comparsas. É o mal e as suas raízes profundas. Então, existe aí uma resistência da parte da maioria das pessoas em relação a esse bem, em relação a este amor, em relação a esta luz. Por quê? Porque a gente que está mais próximo do primitivismo e bem distante da angelitude, nos acomodamos naquilo que vai nos gerar algum tipo de vantagem. A gente tem uma dificuldade muito grande, imensa, eu diria, de pensar na maioria. Nós pensamos em nós, em primeiro lugar. Se não vai me favorecer, é melhor que não seja feito. Se vai me favorecer, então eu vou trabalhar para que isso seja feito. E aí, de repente, uma rodovia que não tem sentido, porque ela liga nada a lugar nenhum, mas como ela passa em frente à minha fazenda, a rodovia acontece. Não é assim? Não é assim? E aqui a gente fala da política, mas desculpe dizer isso, os políticos acabam representando a maioria do que pensa o povo daquele país. Porque hoje em dia, qualquer caminhão, a não ser um caminhão de caixões, qualquer caminhão que tombe na beira da rodovia, ele é saqueado. E as pessoas vão ter o maior pudor em fazer isso. É saqueado. Ah, mas a carga esparramou-se no meio da rodovia. Isso não é problema seu. Não é seu. Ah, mas vai estragar. Não interessa, não é seu. O que não é seu, você não pega. Isso deveria ser senso comum. Isso deveria ser senso comum. Eu me lembro de um tempo atrás que um caminhão tombou na pista e eu não lembro o que tinha no caminhão. Aí vinha vindo atrás um ônibus. O ônibus parou, o povo desceu e foi pegando, saqueando, levando para dentro. Aí chegou a reportagem. E a reportagem entrou dentro de um ônibus e percebeu que um homem, uma pessoa que estava dentro do ônibus, não havia descido para saquear. E o repórter se interessou e foi até ele. Disse, olha, que interessante, o senhor não desceu para pegar a carga, o senhor tem um pensamento diferente, o senhor acha que o que não é seu, a gente não deve pegar? Ele disse, não, rapaz, eu não acordei, e a hora que eu acordei para pegar, já tinham pegado tudo. Eu digo, pois é, né? E a gente ficou feliz por pouco tempo. Então é isso. É esta a realidade que nós temos. Olhemos para nós, que acreditamos que estamos do lado do bem. Quando a gente fala da força do mal, a gente imagina que isso não diz respeito a nós. Mas diz. Mas diz porque todos nós, embora a inclinação para o bem, o desejo do bem, a vontade de produzir luz, dentro de nós, só pegando aquilo que não foi resolvido, dentro de nós, a gente ainda carrega muita sombra, a gente carrega muita escuridão, a gente tem uma dificuldade imensa, todos nós, em lidar com aquilo que nos aflige, com aquilo que nos coloca frente a frente com quem nós somos de verdade. Então, nós também temos o mal em nós. Segunda explicação. Agora nós vamos para o Livro dos Espíritos. Uma pergunta muito conhecida, muito citada, inclusive. A questão 932. Por que no mundo a influência dos maus se sobrepõe à dos bons? Olha que pergunta interessante. É exatamente isso que a gente está falando. Vou repetir. Por que no mundo a influência dos maus se sobrepõe à dos bons? Resposta dos espíritos. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. Quando estes quiserem, preponderarão.
Ou seja, a gente não é muito patriota, não é? A gente muitas vezes luta, briga, bate de frente por um time de futebol, mas não temos o mesmo ensejo em, por exemplo, defender a nossa nação. E essa timidez, esta fraqueza, que também pode ser traduzida por acomodação, vai permitindo que os maus continuem fazendo o que querem, o que quiserem. Eu conversava com uma pessoa hoje e ele dizia uma coisa muito interessante. O mal, no sentido daqueles que realmente representam o mal, eles têm uma determinação, uma perseverança tão maior que a nossa, que mesmo sabendo que Jesus vai vencer, eles continuam lutando. O mal, no sentido daqueles espíritos que querem dominar a terra, já foram informados que eles não podem vencer Jesus, que eles não têm como tomar a terra, que a luta, que essa guerra espiritual, que a própria Bíblia se refere, ela, por certo, perdurará ainda um bom tempo. Mas no final da batalha, Jesus vencerá e o bem vencerá. E eles estão sabendo disso. Aguinaldo, tá, tudo bem. Você está dizendo aí que o mal é perseverante. Mas se eles foram informados de que vão perder, por que eles continuam? Por que eles continuam? Dois motivos. Primeiro, desespero de causa perdida. Então eles pensam assim, ó, a terra não vai ser nossa, mas a maioria das pessoas que a gente conseguir levar com a gente, também a gente vai levar. A gente pode até não ter a terra, mas que milhões e milhões de pessoas vão cair na nossa e vão embora junto com nós no degredo também vão. Então eles vão por tudo ou nada. Como eles não vão ter a terra, sabe aquela coisa? Ó, penúltimo assalto da luta de boxe. O cara perdeu 8. Ou ele nocauteia, ou ele perdeu a luta. Então ele vai o quê? Ele vai para tudo ou nada. Ou ele derruba o adversário derruba ele. Para ele tanto faz. Porque se a luta terminar por pontos, ele perdeu. Ele já perdeu os outros assaltos. Esse é o motivo. Segundo motivo, alguns líderes da maldade têm o seguinte pensamento, e esses estimulam a guerra. Se a terra não pode ser nossa, também não vai ser de Jesus. Se é para não ficar com a gente destrói ela. E aí, então, eles ficam tentando produzir a guerra. Querem ver um outro exemplo? Só Jesus mesmo para acreditar nessa humanidade. Olha como a gente não evolui. Eu não sei se vocês sabem, vocês devem saber, um dos motivos do término da Primeira Guerra Mundial foi a gripe espanhola. Não foi o único motivo, mas foi um dos motivos. Por quê? Porque as pessoas começaram a morrer dos dois lados. Então os soldados estavam lá nas trincheiras, começaram a morrer de gripe espanhola. Do outro lado também, ó, vão parar na guerra. Por conta da gripe espanhola. Depois da guerra terminada, a gripe ainda durou mais quase 2 anos, matando. Inclusive, a gripe espanhola matou mais gente do que a própria guerra. E o que a gente fez 20 anos depois? Começamos outra guerra. A Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o que a gente aprendeu? Nada. Nada. E é essa humanidade que Jesus pretende salvar. E aí, a gente se refere àquilo que a gente disse outro dia. Essa salvação é um termo muito usado pelos evangélicos, né? É o termo lá que eles usam da Bíblia. O ponto de vista deles do fim do mundo, da salvação, do arrebatamento, é um pouco diferente da nossa visão. Mas eles não estão muito longe da realidade, não. Eles usam expressões diferentes, palavras diferentes, mas eles não estão muito longe da verdade. Essa salvação, ela é individual. Ela é de cada um. Na hora do vamos ver, na hora H, salva-se, entre aspas. É sempre usando a salvação, entre aspas. Aquele que fez por merecer. E aí a gente vai ver. Não dá para ser a coletividade. É na individualidade. Bom, tá, Aguinaldo. E esse pessoal aí, nós, que já temos uma tendência para o bem. E nós,
que já temos uma inclinação para a luz. Por que a gente não consegue fazer dar certo? Por que a gente, apoiando Jesus, não consegue ajudar Jesus a fazer o seu reino se estabelecer aqui na terra? Coitado de Jesus, né? Contar com os trabalhadores como a gente, né? Porque, e aí a gente vê a misericórdia divina, né? No último estudo, no finalzinho, eu disse que às vezes eu fico um pouco cansado de ter que provar para o trabalhador que o trabalho no bem é importante para ele, sendo que é uma coisa que ele deveria saber. E sabe por que a gente deveria saber? Vamos recapitular o que eu disse agora há pouco. Folha de serviço, não temos. Um histórico no bem, não temos. Encarnações gloriosas, não temos. E ainda assim, Jesus diz assim, mas não tem problema, vamos trabalhar na minha seara. Vamos lá, podem aplicar paz, se a gente estiver falando dos espíritos, né? Podem falar em meu nome, podem curar, podem trabalhar, fazer a caridade em meu nome. Então, quer dizer, aí você vê a misericórdia divina, e nem assim a gente quer. E nem assim a gente busca. Então, vamos lá, vamos para a segunda reflexão. Por que é que mesmo a gente querendo ajudar Jesus, a coisa não acontece? Aí eu pus alguns itens aqui. Nós, os tímidos, os quase parados, representantes do bem, que somos nós, falhamos assim. Primeiro, as distrações. O tempo amadurece só os interessados, o resto só envelhece. O tempo só amadurece os interessados, o resto só envelhece. Para a gente tirar da cabeça essa ideia de que o tempo nos faz amadurecer, não nos faz. Então, o que a gente vai tendo na vida? Nós que somos os bons. Agora não estamos mais falando dos maus, assumidos. Nós estamos falando dos maus que estão dentro do armário. Nós, que achamos que somos bons e não somos coisíssima alguma. Mas pelo menos a gente está tentando. Da gente. Agora a gente está falando da gente. Primeiro problema, as distrações. Nós vamos nos distraindo com muita coisa. Muita coisa vai fazendo a gente perder o foco. E quando a gente perde o foco, a gente também não consegue montar uma boa estratégia. Vocês sabem o que é bom para insônia? Quem é que sabe? Não é remédio, não. É assim, vou ensinar para vocês. De graça, hein? De graça, nem vão ter que pagar. Dobrar roupa. Dobrar roupa. É verdade. É verdade. Uma pesquisa científica mostrou que não existe nada mais entedioso do que dobrar roupa. Nada, nada. Então, se você está tentando dormir e não consegue, a partir do momento que deu 20 minutos, você levanta, porque você não vai conseguir mais. Porque você já perdeu o sono. Se você vai assistir um filme e tal, vai vir adrenalina, você não vai dormir. Se você vai ler um livro, você vai emocionar, ler o livro, não vai dormir. Quando você vai dobrar roupa, você tem que usar os dois lados do cérebro, tá? Você dobra aqui, você dobra ali. Eu duvido que você consiga pensar em alguma coisa dobrando roupa. Aí você dobra a roupa meia hora, vai vir o sono, aí você volta a dormir. Pode fazer o teste. Se não der certo, depois vocês conversam comigo, tá bom? Certo? Então, é verdade. Isso foi feito uma pesquisa, é verdade, eu não estou brincando não, é verdade. Como é uma coisa que você tem que ter atenção, que você tem que usar os dois lados do cérebro, você vai tendo sono, aquilo vai te dando sono, vai acabar a sua insônia e você volta para a cama. Então, o primeiro problema nosso, aqueles que supostamente representamos o bem, as distrações, nós nos distraímos muito fácil. E distrair fácil significa não colocar o trabalho no bem como prioridade. Na verdade, a falta de tempo, quando nós traduzimos honestamente, significa não prioridade. Porque dizer que você não pode servir ao bem
trabalhar para Jesus porque você não tem tempo é a maior mentira que você pode contar a você mesmo. Porque, como já diz um velho ditado, o tempo é você que faz. Porque eu consigo arrumar tempo, nós conseguimos arrumar tempo para quem gosta de ver novela. Outras pessoas conseguem arrumar tempo para quem gosta de ver o bom e velho futebol de domingo ou de quarta-feira. Para quem gosta, nós conseguimos arrumar tempo para ver séries, aí esse termo, né? Maratonar na Netflix. Olha que nome chique. Maratonar na Netflix. Que é quando você assiste um monte de séries seguido, até acabar todos os capítulos. Deve ser ansioso, que já quer acabar tudo de uma vez. Então, assim, a gente encontra tempo para dormir, quando estamos muito cansados. A gente encontra tempo para trabalhar muito, quando a gente quer ganhar mais dinheiro. Sim ou não? Sim, sim, sim. Então, dizer que eu não encontro tempo para trabalhar no bem, eu estou dizendo assim, não quero fazer muito esforço. Quero ficar por aqui mesmo. É isso. Não é prioridade. A gente pode até usar desculpas, usar argumentos sofisticados, mas a rigor é isso. Segundo, o egoísmo. O egoísmo, a dificuldade de superar os interesses pessoais. O que é o egoísmo? É quando eu penso apenas no meu interesse. E detalhe, aí você tem um egoísmo burro. Um egoísmo burro. Por quê? Ora, porque se egoísmo é eu pensar só em mim, e eu já tivesse adquirido sabedoria suficiente para saber que quando eu faço o bem para mim, eu ia fazer o bem por egoísmo. Aí eu vou lavar o latão da sopa, não é eu. Isso ia sair no tapa para lavar o latão da sopa. Por quê? Porque eu sou egoísta, eu quero tudo para mim. Eu fazendo o bem volta para mim. Ó, domingo tem almoço, eu venho. Não, não é seu grupo, eu venho mesmo assim. Por quê? Porque eu sou egoísta. Eu quero o reino do céu só para mim. Então, assim, além da gente egoísta, é o egoísmo burro, porque a gente não se dá conta, se eu estou pensando só em mim, que querer fazer o bem na frente dos outros, não deve fazer isso, deixa para os outros também. Mas querer fazer isso, você vai se beneficiar. Então, as distrações, o egoísmo. Por exemplo, até domingo a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto na live. A gente pegou outro dia, para quem acompanha as lives do Klaus, um texto do Léo Buscaglia sobre o amor. Aliás, vou dar aqui um spoiler. Esse ano, o tema do IMPAMED é a lei do progresso e a lei do amor. Esses serão os temas centrais do IMPAMED. E o Léo Buscaglia, ele é um espírito, ele escreveu mais 3 livros sobre o amor. Então nós vamos pegar alguns trechos do livro dele e vamos falar um pouquinho sobre o amor. E ele conta, olha que coisa interessante, que quando ele chegou no plano espiritual, ele chegou a 2 conclusões, que as pessoas precisam e querem amar, mas que ao mesmo tempo as pessoas têm medo de amar. E aí no mundo espiritual ele fez uma pesquisa do que as pessoas têm medo. E aí as respostas mais comuns: medo de amar e sofrer, medo de amar e ser traído, medo de amar e não ser correspondido, medo de amar e ser exposto. E aí ele coloca lá uns 5 motivos principais que as pessoas colocaram em relação ao amor. E aqui hoje, para nossa reflexão, olha como é difícil. A gente ama numa intensidade completamente diferente os entes queridos daquelas outras pessoas que não fazem parte da família. É ou não é? Aguinaldo, mas aí você está pedindo demais. Como é que eu vou amar uma pessoa da rua, um vizinho, um amigo, na mesma intensidade que eu amo meu filho? Isso não tem como fazer? No nosso estágio evolutivo não tem mesmo. No nosso estágio evolutivo não tem. Nos estágios evolutivos superiores, sim, porque os espíritos superiores amam na mesma intensidade todas as pessoas que são irmãs. A história é velha, a maioria deve conhecer, mas vale a pena. Teve um irmão de Chico Xavier, até outro dia eu explicava para o grupo do domingo que os espíritos superiores não se preocupam com nomes.
como está aí, né, passando o filme de André Luiz, se você pegar a história, quando André Luiz foi escrever um livro, começar a escrever os livros através do Chico, o Chico disse assim para ele, mas como é o seu nome? Eu preciso de um nome. Se o senhor vai escrever livros através de mim, o senhor tem que me dar o seu nome, para eu colocar no livro. E o Chico tinha um irmão, que sempre estava perto dele, que na ocasião estava dormindo na rede. Chico estava aqui conversando com o espírito, e o irmão dele estava dormindo na rede. Aí, o espírito, entre aspas, André Luiz, disse assim, quem é aquele que está dormindo lá na rede? Ah, meu irmão, como é que ele chama? André Luiz. Então pronto, meu nome é André Luiz, coloca André Luiz. E aí ficou André Luiz. Para ver que os espíritos superiores não se preocupam com o nome. Bom, essa história é conhecidíssima. Chico teve que internar um período um dos seus irmãos no hospital psiquiátrico, com sérios problemas mentais. E quando o Chico o internou, ele saiu chorando muito, chorando compulsivamente. E Emmanuel lhe perguntou assim, Chico, por que é que você está chorando tanto? Ele disse, nossa, Emmanuel, e o senhor ainda pergunta? Eu acabei de internar o meu irmão no hospital psiquiátrico, e Emmanuel disse assim, pois é, ali dentro tem mais 50 irmãos seus, e eu nunca vi você chorar por eles. Né? Por quê? Porque o nosso amor ainda é limitado. O nosso amor ainda é limitado. Aí você tem a presença do egoísmo, porque quem já aprendeu a amar, e aí eu também expliquei isso, quando nós evoluímos, isso é importante, quando nós evoluímos mais do que hoje, nós saímos do amor condicional e vamos para o amor incondicional. Porque hoje o nosso amor é condicional. Ele se baseia em exigências. Ó, eu te amo, mas você tem que me amar. Eu te amo, mas você tem que fazer do jeito que eu quero. Eu te amo, mas você não pode ser desse jeito. Ó, eu te amo, mas você não pode usar essa roupa. Eu te amo mais condicional. Você condiciona o seu amor na mesma medida que você é atendido naquilo que você quer pela pessoa amada. Amor condicional. Quando nós evoluímos um pouco mais, nós deixamos de amar apenas a nossa família consanguínea e amamos a todos e amamos incondicionalmente. Eu amo. Sim, mas ele foi ingrato com você. Eu amo. Mas ele não liga para você. Eu amo. Esse é o amor condicional. Tá longe, né? Vamos parar o estudo? Vamos encerrar? Acho que já dá para encerrar, né? Porque, assim, vamos desistir desse negócio, né? Tá muito difícil, não tá? Terceiro, a boa vontade sem o devido conhecimento. Ó, boa vontade já é difícil, certo? Boa vontade já está em falta. Você não consegue encontrar muito fácil, não. Boa vontade. Eu costumo brincar, os trabalhadores mais novos não se sintam ofendidos, por favor. Mas eu costumo brincar, e é uma brincadeira séria, que não se faz mais trabalhador como antigamente. Trabalhador espírita. Porque na minha época, de jovem, adolescente do caminho de Damasco, para vocês verem que faz tempo, né? No auge dos meus 17, 18 anos, a gente vinha fazer sopa todo final de semana. Vocês pensam que essa era moleza uma vez por mês? Não. E a gente vinha 2 vezes, porque o Sebastião e a Marilda emprestavam a casa deles pra gente. A gente só tinha o pé de manga, não dava tempo de fazer tudo no domingo. Aí a gente vinha todo sábado à tarde, picava os legumes, guardava na geladeira, no freezer, o que dava para fazer tal. E no domingo a gente voltava aí sim para fazer o almoço todo final de semana. Todo final de semana. Certo? Aí hoje é mamata, pô, uma vez por mês. Ah, tá louco. Nossa. Então, vamos falar, tá. Aí a pessoa tem boa vontade, mas falta o conhecimento. Nós fizemos no último domingo, para quem quis participar, e eu digo para quem quis porque nós divulgamos no Google. Fizemos um estudo de 1h10, mais ou menos, sobre doutrinação, sobre o diálogo, como o doutrinador deve fazer, as armadilhas da doutrinação, como ele deve se portar, quem se interessou veio. E aí a gente entendeu ali. Você pode ter muita boa vontade, mas se não tiver conhecimento para fazer o negócio, a coisa não vai sair bem. Vai sair mal feito. Né? Então, a boa vontade sem conhecimento também é um problema, porque às vezes você não tem o conhecimento para poder ajudar mais.
No caso dos médiuns, dos dialogadores, etc, etc, tá certo? Claro que aí tem intuição, tem inspiração, tem um monte de outros elementos, mas o conhecimento, se a gente adquirir, facilita a vida dos espíritos, né? Porque quanto mais a gente sabe, mais fácil fica para os espíritos, ok? Que mais? O medo. O mesmo medo que Pedro teve, que fez negar Jesus. A gente tem tanto medo que hoje em dia a gente tem uma dificuldade em assumir uma postura. Por quê? Porque a gente tem medo de ser cancelado. Não é assim? A gente tem medo de ser cancelado nas redes sociais. O que a gente faz? Fica em cima do muro, agrada todo mundo. Concorda com A, concorda com B. É claro que se você não precisar se posicionar, você também não precisa, né? Se não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo, não precisa se posicionar. Agora, se você é convidado a dizer, oi, e aí? E aí? É para cá ou para cá? Como é que você pensa? Aí o medo faz a gente ficar quieto, não bater de frente. Ainda mais agora, que de uma forma velada está havendo uma perseguição às igrejas, aos centros espíritas vai ser pior. Vocês podem se preparar que vai ser pior, porque o espiritismo detém os princípios básicos que contrariam o materialismo. Porque é o espiritismo que fala da reencarnação associada à mensagem de Jesus. Não só a reencarnação. Porque existem países que são reencarnacionistas e você tem as castas. Quem é rico, quem é pobre vai se ferrar. Acredito em reencarnação. Mas acredito também que pobre tem que ser pobre e rico tem que ser rico. Não, o espiritismo fala da reencarnação, mas com a proposta cristã. Nós não podemos afastar Jesus da proposta espírita. Não podemos. Por isso que o elitismo, às vezes, ele é tão combatido por alguns espíritas e por alguns espíritos. Porque o espiritismo deve guardar essa simplicidade, deve guardar essa preocupação com a mensagem do Cristo. Isso não quer dizer que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito. Porque eu fico muito bravo quando eu vejo alguém criticando o IMPAMED porque tem uma taxa de inscrição. Porque a pessoa diz, mas eu fui em tal evento e era de graça. Eu também fui. E sabe o que eu almocei? Chá de erva cidreira e torrada. Né? E cheguei no hotel, e se eu quis comer alguma coisa, eu tive que ir pagar com o meu dinheiro e comprar um lanche. Se for para fazer evento de graça, para fazer uma porcaria dessa, então você não faz. É claro que nós não estamos falando aqui, aí sim está errado, dos grandes eventos, em que você paga R$ 1.500 num hotel de luxo para participar. Outro dia eu fui num evento, mas eu senti tão importante, ridículo, é verdade. É tipo assim, o valor não era esse não, só para vocês entenderem. R$ 400 a inscrição. Ok. Aí, se você quisesse sentar perto do orador, você pagava 700. Eu digo, para você tomar, é verdade, para você tomar café com o orador ou sentar na mesa do orador, aí você pagava 700. Eu me senti um popstar. Veja que maravilha. Olha, tá vendo? Até que enfim deram valor na gente. Quer dizer, tô zoando, né? Uma babaquice, né? Aí sim, você tem o problema do elitismo. Aí sim, é algo que contraria toda a simplicidade que Chico Xavier demonstrou durante toda a sua vida. São coisas diferentes, certo? O que mais? Para a gente não atrasar. O apego, né? Porque o apego nos distancia da abnegação. Quanto mais eu sou apegado materialmente, menos abnegado eu sou. E eu não preciso nem ser rico para isso. Porque pode dizer assim, mas apegar, você está falando que a pessoa tem um dinheiro? Não. Às vezes você tem uma camisa lá velha, que você nem usa mais, e você diz, eu vou guardar. Ou doa para o bazar. Não, vai que uma hora eu preciso. Que precisa? Você está o dobro do seu tamanho. Se você engordou 50 quilos, você nunca mais vai entrar naquela camisa. Aí a pessoa, como é otimista como eu, diz assim, não, eu vou para academia, ano que vem eu vou pôr. Vai nada. Mas o apego não deixa ela doar. Então, a abnegação também não tem a ver só com dinheiro. Porque, às vezes, olha,
a gente vai encontrar muito espírito orgulhoso, extremamente orgulhoso, apegado, morando em favela. Porque é uma concepção errada que a gente tem, que quem tem dinheiro corre mais risco de ser orgulhoso pelo dinheiro que tem. Isso está totalmente desprovido de verdade. Porque não é isso, não é o que tem, não é como se veste, não é no lugar onde mora. Humildade e orgulho são condições íntimas, está no interior, não está naquilo que tem. Eu posso ter um carro importado e ser uma pessoa muito humilde. Porque a minha condição profissional, o trabalho que eu tenho, me permitiu ter uma casa boa, uma casa bonita, um carro do ano, e nem por isso eu sou uma pessoa orgulhosa. E tem gente que anda, não vou dar o nome de algum carro não, vai que vocês têm um carro desse aí. Pronto, tem gente que anda de Onix, né, e é extremamente orgulhoso, não é? O que mais? Esse é o principal, desunião. A desunião, ela acaba atrapalhando muitos projetos. Aliás, no último domingo, e vocês percebam que eu faço propaganda do que é bom, no último domingo, para quem se deu o trabalho de assistir, foi falado na live do Klaus sobre projeto reencarnatório. Cada um de nós temos o nosso projeto reencarnatório e a gente pode contribuir para o projeto reencarnatório do outro, como a gente pode atrapalhar o projeto reencarnatório do outro, né? E quando nós vamos ajudar, esse é o grande desafio, a gente precisa saber até onde vai. Porque se você ultrapassa aquela linha sutil, aí você invade a privacidade do outro. E aí então você não contribui no projeto reencarnatório da pessoa, mas você atrapalha, porque você assume uma responsabilidade que não é sua. Então, a desunião, e a gente sabe disso, é um problema grave. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos pessoas, cada um aqui tem uma cabeça. O dia que eu chegar aqui e todo mundo me amar, vamos fazer uma sessão, o centro está obsediado. Por quê? Porque a unanimidade, ela é perigosa, para não dizer que é burra. É muito estranho isso. Talvez se todo mundo dissesse assim, olha, Aguinaldo, todos nós aqui te amamos, todos nós concordamos com você de olhos fechados. Pode se tratar de uma obsessão coletiva. Por quê? Porque o natural é que seja diferente. Porque a Márcia pensa de um jeito, a Aline pensa de outro jeito, o Ricardo pensa de outro jeito. Se o Ricardo fosse dirigente do centro, talvez ele faria de uma outra forma. Se o Milton estivesse dirigindo a sessão, talvez ele faria de uma outra forma, e é assim mesmo. A divergência, ela é saudável. Ela faz parte. Como a gente não consegue conviver com a divergência, aí a gente vai para o lado pessoal. Se a Márcia discorda de mim, não serve para ser minha amiga. Essa Márcia é muito chata. Por quê? Aí tudo que eu falo, ela discorda. Sim, mas é direito dela discordar. Ah, não. Eu vou me agrupar aqui com quem pensa como eu, e está errado. A nossa divergência de ideias não pode nos levar a sermos inimigos. Lembremos da alteridade, que é o respeito às diferenças. Penúltimo, a tendência ao negativo, a tendência ao pessimismo. Tudo é o obsessor, já notaram? Tudo é obsessor, tudo é uma macumba que fizeram para mim, tudo é uma ação do diabo para derrubar a minha vida. Outro dia uma pessoa me dizia assim, de verdade isso, né? A pessoa me dizia assim, Aguinaldo, eu vim aqui tomar um passe, porque ela não tem uma formação espírita, então ela usou esse termo, né? Eu tenho muito diabo atrás de mim. Eu disse, é mesmo? Tenho. Tudo mandado. É mesmo? É. Rapaz, olha, mas o que eu tenho de invejoso na minha vida... Então, assim, eu vou sair cedo com o meu Fusca, funde o motor. A minha casa, a porta da frente não fecha. O portão, outro dia, caiu. Eu estou desempregado, minha mulher está desempregada. É uma inveja desgraçada. Eu pensei, criatura, vai ter inveja do quê? Quem é que em sã consciência vai ter inveja de uma criatura dessa? Sinceramente, para alguém ter inveja de você, você tem que ter alguma coisa para ser invejado. Você concorda comigo? Aí a pessoa está lá no fundo do poço, não tem porcaria nenhuma, e ela diz que é inveja. Então, assim,
é a tendência ao negativo, é a tendência ao pessimismo, é aquela coisa, não, está muito difícil, está muito ruim, está isso, está aquilo, está outro. Olha, cuidado com o que você vibra. E o último, a falta de fé e de convicção, que às vezes pode nos empurrar para o desânimo, para a falta de fé, para a desistência. Agnaldo, mas quando que isso pode acontecer? Quando a gente passa uma prova mais difícil, quando a gente vive uma situação mais complicada, que você ainda não viveu. Por exemplo, a perda de um ente querido, que não é uma coisa fácil. Uma doença mais grave, em que você vai no médico e diz, é grave. E você pode morrer. Ou uma doença grave numa pessoa que você ama. Ou uma dificuldade econômica, uma dificuldade financeira, a ponto de você não ter nem dinheiro para comprar o arroz da janta. São pressões que, de repente, se a tua fé, a tua convicção não for firme, você acaba dizendo assim, eu já tenho tanto problema aqui, eu já não estou dando conta da minha vida, eu ainda vou lá no centro ficar ajudando os outros? Eu não. Eu vou cuidar da minha vida. Já passou isso na cabeça de vocês? Pode passar. Cuidado. É um pensamento obsessivo. Eu já tenho um problema demais. Eu tenho que cuidar da minha vida. Todo mundo tem que cuidar da vida, da nossa, e tentar ajudar os outros a cuidar da vida deles. Então, é por tudo isso que o mal, ainda que seja temporário, porque é temporário, o mal ainda tem tanta força. Que a gente possa desenvolver estratégias, ferramentas, a ponto de que possamos lidar com o mal de fora e o mal interno, para fazermos, segundo Jesus, brilhar a nossa luz. E que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare, agora e sempre, que assim seja. Muita paz a todos. Encerramos aqui o nosso estudo.